Olá, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham no YouTube, seguido do devocional Buscando Intimidade com Deus. Eu sou Estela Golden e trarei hoje o devocional com o tema Pela Sua Palavra. Esse devocional será dedicado também a uma linda e maravilhosa amiga. Somos amigas de infância. Somos amigas hoje e creio que até ficarmos velhinhas. Amigo dado por Deus nunca se perde e quero essa na minha vida para sempre. Ela mora em São Paulo, casada, mãe de 3 garotos e o nosso Deus já a presenteou com um netinho. E Deus, pela sua palavra, tudo se cumpriu e vem cumprindo na vida dessa minha amiga maravilhosa, chamada Lucimar. O versículo-chave será: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra e assentou-se e ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. Livro de Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 6. Amém? Bom, as palavras são ferramentas extremamente importantes na nossa comunicação. Elas possuem um grande poder, sendo capazes de motivar, levantar, emocionar, aproximar, decepcionar, magoar, afastar e até derrubar. Dependendo do que falamos, podemos tanto agradar como desagradar quem nos ouve. O Senhor nos concede um órgão capaz de dar vida ou de levar à morte. Esse órgão é a língua. O livro de Tiago diz assim: a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo ela inflamada pelo inferno. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, pois somente a eles pertence a glória e o poder. O que Jesus fala sobre o poder da palavra? Há um poder tremendo em nossas palavras. No livro de Provérbios está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Então, quando for falar, profetize ou abençoe seu dia. Meu filho, seja abençoado, você e a sua família. Porque às vezes algumas pessoas, não vou dizer todos não, mas algumas pessoas dizem assim, levanta pela manhã, já levanta espraguejando a língua. O tempo que pode espraguejar, já agradece. Oh, Deus, está chovendo de novo. Oh, glória a Deus. Vamos falar, mas está chovendo de novo. Oh, glória a Deus. É diferente. Aí vem uma outra pergunta. Por que a palavra de Deus tem poder? A primeira pergunta foi o que Jesus fala sobre o poder da palavra. A segunda pergunta é, por que a palavra de Deus tem poder? A palavra de Deus tem poder para transformar as pessoas de maneiras incríveis. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos do bem e do mal. A língua, Estela? É, a língua. Porque às vezes você pode falar alguma coisa por maldade.
E aí você magoa aquela pessoa. Mas quando você diz de bom agrado, com a vontade, com o intento de ajudar, aquilo cai como uma pena. O texto que nós lemos acima nos diz que Pedro tinha lançado a rede e não tinha pegado nada. Por certo, você deve estar cansado ou cansada de lançar a rede e não pescar nada. As castas de derrota estão perto de você. O medo e a insegurança têm te cercado e Deus te pergunta: onde está o seu desejo? Como você tem trabalhado em favor a cumprir o seu propósito que o próprio Deus te ordenou? O que você tem deixado passar na frente dos seus projetos? Quais são os impedimentos para você tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida? O que você tem escutado do mundo espiritual não te deixa romper as barreiras e a seguir uma vida de prosperidade? O que tem te arrastado para o fim e te leva a querer desistir de colher os molhos? Aí você vai me perguntar: nossa, Estela, quanta pergunta. Depois, se você tiver um tempo, pega um papel e anota essas perguntas e responde elas para você mesmo. Responde com uma oração, responde chorando, responde lendo um livro, responde escrevendo as respostas. Onde é que eu estou deixando? O que está me atrapalhando? Responde. Você vai ver a transformação. Amém? Continuando. Aí você diz: pai, não tenho forças. Estou cansada. Eu estou cansado. Não consigo ver à minha frente o pão que eu lancei, que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Aí você diz ainda, com pesar, ó Deus, o seu propósito na minha vida é tão pesado que eu não consigo levá-lo com propriedade. Isso é você conversando com Deus. Mas observe que Deus disse a Pedro: lance a rede novamente. E você pode até tentar. Mas será que está tentando da forma certa? Que talvez por isso não esteja apanhando o peixe que você quer? Você nem gosta de peixe. Então, às vezes você está jogando a rede no lugar errado. Mas vamos continuar. Observe, será que eu, Deus, não estou disponibilizando apenas o que você precisa para a sua sobrevivência? Às vezes Deus está te entregando algo que você nem dá conta de ter sozinha. Ou sozinho. Você não consegue produzir sozinho o que você tem. Bom, Estela, vamos continuar. Ora para mim. Fale com Deus, não pergunte, profetize para você mesma na sua vida, que eu do lado de cá vou fazer a mesma coisa. Eu acho muito interessante que quando eu escrevo o devocional, quando eu vou produzir o texto, eu aprendo. Mas quando eu leio o devocional e passo para vocês, eu aprendo de novo. E quando eu cismo de 2 anos depois ouvir o devocional de novo, eu aprendo outra vez. É muito interessante. Continuando. Deus, quero ser o seu propósito. Deus, eu quero ser o seu propósito. Vai esmiuçando isso. Quero fazer o que você quer de mim. Mas eu quero fazer tanta coisa, se eu for fazer as coisas que Deus quer, não vai dar tempo. Você está jogando a sua rede no lugar errado. Deus, olhe para mim e me coloque na sua posição. Não quero olhar só para a minha posição em que eu me encontro, mas entender que você quer o melhor para mim e não a minha vontade. Olha como é forte essa frase. Você não precisa fazer nada para Deus, mas a partir do momento que você aceitou o chamado, aceitou fazer algo para a obra, para o mundo, para o reino, você tem que usar essa frase aqui, olha. Deus, eu quero ser o seu propósito. Quero fazer o que você quer que eu faça. Aqui eu escrevi assim, quero fazer o que você quer de mim. Deus, olhe para mim e me coloque na sua posição. Mas pensa, será que a posição que Deus vai me colocar é a que eu quero? Não sei. Eu estou dizendo, Deus, olhe para mim e me coloque na sua posição. Eu quero estar na posição que Deus quer para mim, não a que eu quero.
Eu não quero olhar para a minha posição em que eu me encontro, mas entender que você quer o melhor para mim, não a minha vontade. Se você está na posição que Deus quer para você, você tem que aprender a gostar de estar lá. Glória a Deus. E nesse ano que se inicia, Deus está falando com você e te dizendo: lança novamente a rede. Mas lança da mesma forma que Pedro disse: Deus, eu não vejo nada. Pedro, ele estava exaurido, cansado, desfalecido, trabalhou a noite inteira. Ele sabia que não tinha peixe ali. Ele falou: Deus, eu não estou vendo peixe nenhum ali, mas eu vou lançar a rede, porque o Senhor está mandando, porque é a sua palavra. Saiba que Deus está sempre com você. Nesse caso, façam novamente, levante novamente, avance novamente pela palavra daquele que te chamou para um propósito, daquele que te direciona. Não pelo que você quer ou para o que você quer, mas para o que ele quer em você. Minha filha e meu filho, não olhe para trás, não olhe para os seus inimigos, não olhe para os fracassados, não olhe para aqueles que estão esperando você cair. Não olhe para aquilo que te leva para o pecado. Se esforce e tenha bom ânimo. E largue tudo aquilo que tampa os seus ouvidos de ouvir o Rei. De ouvir o Rei da Glória. É preciso abrir os ouvidos e ouvir o Rei da Glória. Os versículos abaixo diz que eles lançaram a rede. E tamanha foi a colheita. Tiveram que pedir ajuda de outras pessoas, dos outros pescadores. Ou seja, pelo que a gente pode imaginar, eles dividiram peixe com outras pessoas. Quando você vence, os que estão ao seu lado também são afortunados, porque no Senhor há fartura, há vitória e há alegria. Me atrevo a dizer que eu não escrevi aqui, mas quando você murrinha, aquilo que está ao seu lado também passa pela porrinhação, pela murrinha, pela murmuração. Em Deus não tem impedimento. Com Deus, as frustrações são eliminadas e lançadas no abismo. Mas minha filha, meu filho, no ano de 2023, como você se orientou? Ou como você caminhou? Em qual palavra você estava se orientando? Não se esconda no passado ou nas palavras de derrota que talvez você tenha ouvido, escutado em alguma pregação, ou que por certo alguém lançou sobre você. Mesmo quando tudo parece perdido, Jesus está lá, nos chamando para um relacionamento mais íntimo com Ele. E cabe a nós entender que muitas das vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. Meus amigos, meus irmãos, tem grande alegria quando caídes em várias tentações. Tiago 1:2. Sim, esse será um mês de alegria, também de provações. Parece contraditório, mas é isso mesmo que acontece quando caminhamos em fé. As provações nos preparam para o próximo nível da nossa caminhada. Quando você está passando por prova, nada mais é do que um processo de amadurecimento para receber algo que Deus está preparando para a sua vida. No fim dessa provação, tem um tesouro especial para você. Quando enfrentamos lutas e provações, uma das primeiras coisas que temos a fazer é profetizar. Profetizar que vai dar certo, mesmo que você não esteja vendo. Use as palavras para modificar o seu caminho, para modificar o seu destino, se for a vontade de Deus. Você estando com Deus, Ele está no controle do seu barco. Ele sabe o processo e qual a sua vitória e pode ter certeza que ela é certa. Nesse período da prova, precisamos aprender a dar graças a Deus pelo que Ele fez na nossa vida.
em vez de ficar reclamando ou resmungando do nosso problema crônico. O cego de Jericó não via, mas ouvia, e ele usou o que ele tinha e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você deve estar como esse cego de Jericó, mas ele teve uma perspectiva, uma iniciativa, uma ação e uma perseverança. E esse conjunto de adjetivos, junto deles acontece um milagre na sua vida. Acontecerá milagre na nossa vida. Também tiramos Davi como exemplo, quando ele entrega o gigante, quando ele enfrenta o gigante, quando ele mata o gigante Golias. Ele não ficou falando do que ele via, ou do que ele fazia, de como ele era, de qual a armadura que ele usou, de como que ele ia fazer, se engrandecendo, não. Ele falava de todas as coisas de Deus, as coisas que Deus já havia feito na vida dele. Lembre-se das grandes coisas que Deus fez no passado para você. É uma forma de você se fortalecer e encarar o seu gigante. Você pode até estar enfrentando situações difíceis. E o inimigo tentando te convencer de que não será feliz, de que você não vai suportar esse problema, de que você vai desistir, de que você vai dar para trás, que você vai fraquejar. Mas você vai admitir e refletir sobre tudo isso que conversamos profundamente e você vai concluir que nesse percurso, eu e você tivemos situações no nosso passado que vencemos. Então você vai vencer e vai continuar caminhando. Pedro, simplesmente, sem coragem, sem força, simplesmente disse: Deus, eu vou pela sua palavra. E ainda é na sua palavra que Deus diz que nós enfrentaremos problemas maiores do que podemos suportar e que a cada um deles Ele proverá uma saída. Observe que no último versículo do nosso devocional aconteceu uma festa e fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes e rompia-lhe a rede. Eles recolheram uma grande quantidade de peixes e até rompeu a rede, rasgou a rede. Ou seja, Deus tem sempre o melhor para você, mesmo que você não saiba e não entenda o que Ele quer para você. Mas o melhor que Ele quer é o melhor e você precisa acreditar para receber esse milagre. Amém? Eu sou Estela Golden. Não vou orar, não vou cantar um louvor porque o devocional ficou muito grande. Mas eu creio que em 2024 virão outras situações, outros devocionais, louvores, salmos declamados. Deus promete muitas coisas para nós aqui no canal Devocional Buscando Intimidade com Deus. Se você gostou desse devocional, compartilhe com outras pessoas. Tenho certeza que elas também estão querendo a palavra do Senhor. Também estão fracas, com medo de jogar a rede e não pegar nada. Amém? Deus abençoe. Eu sou Estela Golden e esse foi mais um devocional Buscando Intimidade com Deus. Certinho. Você fechou?